Olá, sejam bem-vindos a todos a mais uma gravação no YouTube e gostaria de gravar uma notícia muito importante, aonde eu esclareço a minha esposa a seguinte informação do que manteve a gente durante esses 4 meses separados um do outro. Separados não só por motivos pessoais, mas por sentimentos que levam alguns casais a pensarem que manter separado vai acabar todos os tipos de problemas no casamento. Bom, a perceber que eu escrevi uma carta dizendo que para ela que nós temos muita luta, muitas ideias a todo momento, para que no final de tudo ela respeitasse então a minha decisão como marido. Uma coisa também que eu disse a ela: amor é quem ama e não desiste. O amor, a pessoa vai até o fim, é perseverante para vencer todos os obstáculos no amor. Quem ama nunca desiste de lutar pelos seus ideais, pois quem ama vai até o fim, porque esse é o objetivo, o motivo de manter a fortaleza do nosso casamento. Disse mais a ela que o amor, ainda que os problemas nos sufoquem, nosso casamento, que ela saiba que existe uma solução para o nosso problema. E que ela tomasse uma atitude de tirar o medo que invadiu o coração dela naquele momento de desespero, a qual a criança foi retirada sem uma justa causa. E que ela tomasse atitude em não ficar mais uma mulher parada no tempo, sem pensar em agir, mas não usando a força dos seus braços, e sim usando a força espiritual. O amor, quem ama nunca desiste de lutar, porque quem ama vence todos os problemas. O amor de uma esposa com o marido é tudo. Há que se perguntasse para nós por que brigamos, nós diríamos que o tempo certo irá botar cada peça no seu devido lugar na nossa vida, em acervo, em que prover o nosso grande amor, que eu sinto pela minha esposa todos os dias. O amor, ele entre tapas e beijos, amor e desejo, porque um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras de amor. Então, o que eu venho dizer para que vocês que sofrem na vida a dois, na vida de casados, o que vocês têm que colocar na frente de tudo, principalmente Deus. Porque sem Deus nada é possível fazer, sabe? Eu não acredito que o tempo todo de casado vão viver com o tempo todinho desperdiçado só depois de uma confusão entre o casal, já logo pensa em divórcio como se fosse um lixo, como se a esposa fosse um lixo jogado no meio de uma praça pública, por um exemplo. A esposa tem que ser tratada com dignidade, com honra. E hoje jovens falam de divórcio, tanto o homem quanto para a mulher e a mulher para com o homem. Principalmente na maioria, os homens eles não são sentimentais, eles não acabam distribuindo o problema para outros, porque quando tem uma roda de homens, eles sempre costumam a caçoar um do outro
E o homem, quando sofre, ele não compartilha o seu sofrimento com um amigo e conhecido e tal, família, e acaba então ele cometendo suicídio, tanto que nós vemos aí a maior parte são homens que cometem suicídio e por aí anda acontecendo esse fato, lamentavelmente, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E eu gostaria de um fato também, imediatamente ela solicitou para que eu voltasse para casa e naquela época eu voltei porque eu era muito sentimental, mas não adiantou, porque isso não iria mudar. Iria mudar o jeito, né, a postura, o jeito de tratamento, né, atitudes, palavras, né, com honra, dignidade. E isso foi me moldando aos poucos e eu fui me tornando um novo homem, a ponto de lutas de chegar a viver com duas mulheres ao mesmo tempo, né, e pensar ainda, mesmo assim, em ter um caso extraconjugal, coisa que, meramente falando, parece um fato que uma brincadeira, só que isso era coisa séria. O homem leva a vida sexual como amor, enquanto a mulher leva como traição. Eu queria dizer que, porventuras, eu falei sobre a respeito de satanismo, a adoração a Beuzebu, Satanás, anjos e demônios. Fato que não é meramente quero me expressar sobre fatos espirituais, mas eu estou para dizer sobre a minha vida pessoal, a qual distingo o seguinte: Jesus disse na Bíblia, não tereis aflições, pois eu venci o mundo, tenha de bom ânimo. Ninguém vem ao Pai, quer dizer, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Enfim, ele teve os 12 discípulos, sendo que Judas traiu Jesus. E por aí vai, na parte do cristianismo, na parte do satanismo, diz que Satã representa a indulgência, não a abstinência. Satã representa a razão das coisas vitais, da natureza da terra, e as razões subliminares. E aqui, meramente dizendo, é sobre a vida de casado. Temos que ser perseverantes, temos que ter perseverança, e é isso que distingue o homem aonde ele quer chegar, aos seus objetivos. Então, eu, na verdade, quero dizer a todos e mandar um forte abraço a todos que assistem a todos os vídeos postados no YouTube, e gostaria de deixar aqui meus esclarecimentos a todos que me assistem nesse momento por todas as redes sociais, pelo YouTube, Twitter, pelo Facebook, enfim. Gostaria de dizer, nós estamos perto de uma eleição no Brasil que vai colocar pessoas que vão administrar o nosso poder público no nosso país, no Brasil. Estamos, então, no processo de transição de governo, de mudança de governo. E a gente temos que observar que nós temos que botar os governantes para o nosso estado de Alagoas, um governante competente, um governo do estado que vai fazer algo promissor para a nossa juventude alagoana, algo que vai trazer segurança, estabilidade, um governador presencial, que apresenta-se para a sociedade, que sabe reconhecer os seus valores como governador do estado de Alagoas. E meu voto é para o Renan Filho, porque eu acredito no seu potencial. Renan Calheiros, o pai, como senador, fez muita coisa no Senado Federal, muitos projetos de leis,
E eu dou aqui meu apoio, vote 15, vote para o Renan Filho como governador do estado de Alagoas, porque nós vemos aí o trabalho do seu pai no Senado Federal em Brasília, os projetos que são emitidos por ele, de própria autoria dele, no Senado Federal, mudanças para o Brasil, e com certeza o pai e filho trabalharão juntos em uma nova Alagoas, um novo estado, um novo governo, para que mude essa cara desse governo que incorruptível. É um governo que não aceita pessoas, governo que rejeita a ser presencial. O governador que é governador tem que ser presencial, não importando, né, a classe social, nem a situação financeira de cada cidadão, mas ser um governador que se apresente, um governador que não seja corrupto, um governador que apareça para a sociedade, para as pessoas e diga: estou aqui, qual o problema, aonde está o problema e o que eu posso resolver como governador do estado. E isso que Renan Filho vem trazer para nós alagoanos, uma nova esperança para Alagoas. Então vote 15 para governador Renan Filho, para uma mudança de Alagoas, para um estado de Alagoas melhor, com mais saúde, mais educação e investimento para todos os alagoanos. Forte abraço a todos os alagoanos. Vote 15 para o governo do estado de Alagoas mudar, porque nós não queremos melhoria, nós queremos mudança. Chega de melhoras, e sim uma mudança para o nosso estado de Alagoas. Pessoas inteligentes, votem no Renan Filho como governador do estado de Alagoas. Forte abraço a todos. Gostaria de deixar mais outro esclarecimento para presidente da República. O governo da Dilma tem mostrado um governo bastante competente. Dilma é uma presidenta bastante honrada. Dilma tem mostrado capacidade no governo federal e muita competência como nossa presidenta da República, porém tem deixado alguns vácuos, alguns vacilos no governo federal. Tá esse como Bolsa Família. Ao invés de pensar, Dilma, você que assiste essa reportagem, a presidenta Dilma, você em pensar que faz alguma mudança pelo Brasil, é tão pouca coisa insignificante, porque projetos de leis têm que ser passados pelo Senado Federal, tem que ser apurado pela Câmara dos Deputados em Brasília, para depois passar para a sanção da senhora presidenta Dilma Rousseff, nossa presidenta que está candidata novamente à presidência da República. Eu queria dizer que eu não sou favorável ao Bolsa Família, mas também seria indescritível eu não receber o Bolsa Família, sendo que todos os brasileiros, Dilma, têm o direito de receber esse Bolsa Miserável. Eu chamo de Bolsa Miserável, Bolsa Corrupção, Bolsa Família, que não presta para nada. Dilma, ao invés de no governo ser inteligente, a senhora tem colocado dinheiro na mão do cidadão brasileiro. Brasileiro precisa de mais investimento na educação. Brasileiro precisa de mais investimento nos postos de saúde públicos, nos estados e municípios desse Brasil. Precisamos de um governante competente aqui para o estado de Alagoas, como esse Teotônio Vilela Filho. Eu venho representando o estado de Alagoas
como um governador imprestável, um governador que não presta para nada, um governador mesquinho, um governador que se esconde do povo. Ele não é um governador presencial. Dilma, uma coisa eu vou dizer para a senhora. Por mim, o meu voto este ano eleitoral, o meu voto pelo Tribunal Superior Eleitoral, eu já lhe digo, meu voto não é para a senhora. Simplesmente não porque a senhora não é uma presidenta presencial, uma presidenta que tem uns bons projetos, como o projeto do PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, que é muito bom para o governo petista. Gostaria de deixar os meus agradecimentos a esse governo, que tem me ajudado bastante. Mas, Dilma, por favor, uma coisa eu vou dizer para a senhora, presidenta. A senhora tem que usar a inteligência. Se a senhora utilizasse a inteligência, o Brasil ele não estava com melhorias. Ele já estava com uma mudança. Por exemplo, nas forças policiais. Como é que vai combater o crime organizado com essa sirene de polícia? Uau, 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 espantando o bandido. Polícia que é competente é uma polícia disfarçada, é uma polícia que entra dentro da boca do tráfico sem uniforme policial, é uma polícia unida, é as Forças Armadas unidas com a polícia civil e militar no Brasil, é uma polícia competente para combater o crime organizado. E uma coisa mais que eu vou dizer para a senhora, como presidenta, não é dando Bolsa Família para a população brasileira. Mães têm engravidado e jogado culpa em cima do governo federal para ganhar benefícios do governo. Pessoas têm se acomodado, garotas de programa têm tido a guarda dos seus filhos. Teria que ter uma lei, poderia ser aprovando-se o trabalho de prostituição, porque não deixa de ser um trabalho que corre risco de vida, que corre problemas de saúde, como AIDS, sífilis, gonorreia, doenças sexualmente transmissíveis. Mas também nós não podemos colocar dentro da nossa inteligência uma coisa que dentro desse projeto de lei tem que ser aplicado. Se a pessoa escolheu o cargo de ser prostituta, ou seja, garota de programa, ela não pode ter a guarda dos seus filhos de maneira, de hipótese alguma, porque está negligenciando a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está negligenciando a proteção da criança e do adolescente. Então, uma cláusula bem forte no meio desse projeto de lei, aprovando garotas de programa com carteira assinada, poderia ter, sendo que a lei do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ser aplicado, porque garotas de programa não têm condição de criar os seus filhos, porque ela escolheu a profissão de ser o que ela é. E pela conduta de proteção à criança e do adolescente, de proteção, não vai ser possível entregar a guarda dos filhos para uma mãe que decide ser garota de programa. Pois bem, no projeto do PAC, muitas obras foram deixadas para trás. E uma coisa que a senhora perdeu como presidenta, isso em primeiro ranking nacional, foi desde quando a senhora gastou esse dinheiro todo dos nossos impostos, Dilma, para construir estádios de futebol. Pegou o governo petista para construir estádios de futebol e deixou de acreditar no potencial do governo federal para constituir uma constituição maldita, uma constituição falsa. Dilma, a senhora perdeu esse ano eleitoral,
Por mim, a senhora perdeu a moral no governo federal quando deixou de acreditar em saúde, investimento em saúde, nos postos de saúde público desse Brasil, dos estados brasileiros, e deixou de investir na educação e colocando o homossexualismo como em primeiro lugar e deixando-se a questão da decisão religiosa de cada cidadão. Dilma, a senhora afundou o seu governo, quebrou a sua moral. Um governo bom, um governo petista, um governo competente, um governo que promete e cumpre o que faz, um governo que tem uns bons investimentos, tem amplo investimento. Então eu estou aqui para dizer para todos os brasileiros que assistem nesse momento esse vídeo postado no YouTube que a Dilma vacilou, construindo estádios de futebol, gastando dinheiro das verbas públicas, ao invés de investir em saúde e em educação para os nossos brasileiros, dentro do nosso país, do Brasil, precisando de investimento em saúde e educação. Dilma, quem assiste esse vídeo sabe o quanto é precioso você investir numa educação para que tenha jovens com profissões, com qualificações no mercado de trabalho, e investir em saúde pública, que está um descaso total no Brasil inteiro, Dilma. Ao contrário de tudo, eu gostaria de deixar um forte abraço para a senhora, mas infelizmente a senhora não pode continuar como presidenta. Na minha opinião, eu tenho minha opinião formada como cidadão brasileiro e eu venho requerer isso das pessoas que me assistem nesse momento e ver a minha sinceridade no seu governo, Dilma. Então, meu voto para todos é o meu voto 45, meu voto para o Aécio Neves, meu voto para o presidente Aécio Neves, meus meros agradecimentos ao presidente Aécio Neves. Creio que vai fazer um bom governo para o nosso Brasil, um bom governo federal, vai colocar mais investimento em saúde e em educação. Aécio Neves, meu voto é para a senhoria. Meus agradecimentos ao Aécio Neves, chapa aí dos democratas, a minha filiação aos democratas, como fui sempre afiliado ao Clube dos Democratas e antigo PFL, Partido Federalista Liberal. Eu gostaria de deixar meus agradecimentos a todo o povo aí, democratas, né, afiliados aos democratas no Brasil, a todos os políticos, parlamentares, governantes desse Brasil e a todos que assistem, que são candidatos a vereadores nos próximos 4 anos, e a todos os deputados estaduais dos estados brasileiros que estão candidatos aí como deputados estaduais e aos nossos deputados federais em todo o país. Um forte abraço a todos, que as pessoas tenham um voto de consciência e que brasileiro sabe a dor que é ser brasileiro e lutar. E nós vemos pessoas que não prestam entrando nos bastidores do poder e não fazendo nada pelos nossos jovens brasileiros. Um agradecimento a todos que assistem meu vídeo no YouTube e mais uma vez um forte abraço. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, Brasil. Até breve.